Vamos falar de PCC. Mas calma, não é isso que você está pensando. O PCC que eu quero falar hoje é o Partido Comunista Chinês. E é sério, ele é conhecido em português como PCC mesmo, não é zoeira. O PCC ele reelegeu Xi Jinping, o atual presidente da China, para comandar o país pelos próximos 5 anos. E esse é um acontecimento histórico e muito importante, porque foi a primeira vez que o partido autorizou um terceiro mandato de um presidente desde o Mao Tse-tung, há mais de 50 anos, mostrando a força de Xi Jinping e do seu projeto para a China. E para entender melhor por que isso é relevante, a gente precisa falar um pouquinho sobre a história recente do país e do próprio Partido Comunista Chinês. Vem comigo! Há cerca de 70 anos, em 1949, o PCC, sob a liderança do Mao, tomou o poder na China com a promessa de implementar a revolução comunista no país. E uma das primeiras medidas foi tomar fábricas, empresas, terras e até eliminar a propriedade privada. Tudo de acordo com o Manual Comunista Russo de Marx e Lenin. A ideia de Mao era industrializar em tempo recorde a China, que na época era quase todo um país rural, em um programa que ele chamou de Grande Salto Adiante. Mas o plano foi um enorme fracasso e levou os chineses a um período de miséria extrema, a Grande Fome Chinesa, que pode ter matado mais de 50 milhões de pessoas em apenas 3 anos. Para se manter no poder depois desse fracasso, o PCC, ainda sob a liderança de Mao, lançou a Revolução Cultural, um nome bonito para dizer que o Estado chinês aumentaria o domínio sobre a população, impedindo manifestações, censurando os meios de comunicação e silenciando opositores. Esse foi o início do controle ferrenho do governo que vigora até hoje no país. Com a morte de Mao em 1976, morreu com ele a ideia da China verdadeiramente comunista. E o sucessor dele, o Deng Xiaoping, liderando um país completamente destruído, começa a fazer a transição para implementar na China algumas características de economias capitalistas. Ele abriu a economia para o resto do mundo, voltou a permitir a propriedade privada e deu liberdade para a população comprar e vender produtos. Mas não se engane, outras coisas do comunismo continuaram, como a propriedade das terras pelo governo, um partido central e controlador da sociedade e a presença de representantes do partido nas empresas, influenciando os rumos dos negócios no país. Esse modelo chinês, criado pelo Deng Xiaoping, essa mistura de comunismo e capitalismo, foi mantida pelos líderes seguintes até chegar no Xi Jinping, o atual presidente reeleito, que soube usar tão bem esse modelo misto que ele conseguiu catapultar a China para ser hoje a segunda maior economia do mundo, tirando mais de 850 milhões de chineses da miséria. Um feito impressionante. E a pergunta para o futuro agora é: com tanta pressão da população chinesa e da comunidade internacional por mais liberdades, qual será o futuro da China e os impactos dessas decisões para o resto do mundo? Cenas dos próximos capítulos.